Olá! Em 21 de janeiro de 2021, praticamente um ano atrás, a Raspberry Pi Foundation lançou aí a placa Raspberry Pi Pico e no primeiro ano aí eles venderam 1,5 milhão de placas. Uma das surpresas dessa placa é usar um microcontrolador desenvolvido pela própria Raspberry Pi, o RP2040. Tem aqui não sei se vai dar para ver. O RP2040 é um microcontrolador que tem dois processadores ARM M0 Plus, podendo rodar até 133 MHz, tem a interface de costume aí, a interface serial assíncrona, I2C, SPI, tem conversor analógico digital e tem aí, a característica mais própria dela, o I/O programável, a PIO. O RP2040 foi disponibilizado pela Raspberry Pi Foundation para outros fabricantes, né, inicialmente alguns parceiros, e depois ao longo desse ano aí foi sendo fornecido de forma mais generalizada, né? Então com isso surgiu aí no mercado várias placas usando esse microcontrolador. Eu tenho algumas aqui na minha coleção, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre elas, comparar e dizer aí, na minha opinião, quando cada uma delas deve ser utilizada. Primeira coisa, deixa eu apresentar as placas, né? Então a primeira aqui é a Raspberry Pi Pico original, né, da Raspberry Pi Foundation. A gente tem aqui duas placas de parceiros aí lá desde o começo. Essa aqui é uma placa da própria Arduino, o Arduino Nano RP2040 Connect. Esse aqui é da Adafruit, é a Adafruit Feather RP2040. Nós temos aqui essas duas plaquinhas pequenininhas. Uma é da Waveshare, é a RP2040-0, e aqui nós temos uma do CID Studio, que é o Xiao RP2040. Na hora de falar de preço é um pouco complicado, porque a única dessas placas aqui que tem representação, está sendo comercializada oficialmente aqui no Brasil, é a Pipico. Então eu vou usar aqui com comparação aí, o preço aí em dólar aí seria o preço de venda nos Estados Unidos, vai. A Pipico, ela é anunciada aí como tendo um preço aí de 4 dólares. Vem só a placa, não vem os pinos. Aqui no Brasil tem dois distribuidores autorizados que estão vendendo aí por 50 reais, vamos arredondar, 50 reais, que é um preço que me parece bem interessante. A RP2040-0 da Waveshare é vendida por 5 dólares, certo? Isso na opção sem ter os pinos. Você tem a opção também dos pinos soldados, aí é $1 a mais. O Xiao, o preço de lista dele é 5,40 dólares, certo? Vem com os pinos, mas não soldados. O Nano, certo? Da Arduino, é o mais caro desses aqui, 24 dólares e meio. Ele vem com os pinos não vêm soldados, essa solda mal feita fui eu que fiz. E por último aqui, né, o da Adafruit, ele está com um preço aí de 12 dólares, ele não vem com os pinos, esses pinos eu que botei, eu que soldei. Vamos falar um pouquinho aí do formato deles e do que é que tem a mais aí nessas placas, né? Então no caso da Pipico, ele tem um formato relativamente grande, mas que ainda dá para ser usado aí numa protoboard sem maiores problemas. Ela tem aqui um USB micro, tem um botão só, que é o botão de boot, uma coisa que todo mundo sente falta é um botão de reset, certo? Dependendo de como você está desenvolvendo o software, porque se você estiver desenvolvendo o software em C, usando o SDK da própria Raspberry, você vai precisar aí para carregar o software, apertar esse botão e dar reset. Então sem o botão de reset é um pouquinho chato, mas é muito simples botar, dá para soldar aqui ou botar na protoboard um botãozinho de reset. A RP2040-0 é uma placa pequena, né? Mas tem aí uma quantidade grande aí de conexões. Aqui embaixo ele ainda tem, meio discutível, ele tem aqui alguns pininhos, uns pontos de solda, digamos, onde você tem acesso a outros pinos.
Ele tem dois botões, né, o de reset e o de boot. Tem um LED RGB. O Xiao, ele tem aqui um conector USB-C, a 0 também, eu esqueci de falar nisso. Ele tem uma quantidade pequena assim, de pinos, né, somente 14 pinos. Tem os dois botões, os botões são bem pequenos. Ele tem ali o LED RGB. E tem também aqui 3 LEDs nas cores R, G e B, LEDs isolados. Esse LED RGB, tanto dessa placa quanto daquele, é aquele LED que a gente chama de endereçável, né, o NeoPixel. A placa da Arduino é a que tem mais coisas, o tamanho dela é um pouquinho menor, o tamanho mais ou menos do nano, né? Tem aqui um conector USB micro, ele tem somente um botão, ele tem um módulo aqui, o módulo Nina, que é um módulo para fazer comunicação Wi-Fi, certo? Por isso que ele é o RP2040 Connect. Por último aqui a Feather, né? A Feather é uma linha de placas, tá? A Xiao também tem uma linha, também tem outras placas com o mesmo formato, com praticamente a mesma pinagem, com outros processadores. Esse aqui é toda uma linha de placas desse tipo, com esse formato. Ele tem uma quantidade, tamanho mais ou menos o mesmo ali da Pipico. Ele tem aqui os dois botões, tem aqui quantidade razoável aí também de I/Os. Ele tem aqui alguns conector aqui USB-C. E ele tem dois conectores aqui especiais. Um deles é um conector para ligar uma bateria. Ele tem um circuito para carga, né, para selecionar aí uma bateria LiPo. E ele tem aqui um outro conector padrão da Fruit, tem aí SPI e I2C, então para interligar outros módulos. Ele tem também um LED RGB. Uma diferença aí também que é importante mencionar na placa é a questão da quantidade da memória flash. A memória flash não está dentro do microcontrolador. Então a gente tem aqui no caso da Pipico e das duas pequenininhas, nós estamos falando aí em 2 MB de flash. No caso aqui das outras duas a gente tem mais flash, a gente tem 8 MB de flash. Um outro detalhe físico é a questão, se vocês olharem, algumas dessas placas têm esses pinos aqui do lado, esse formato que eles chamam de castellated, que seria para soldar direto na placa, né? Então essas duas, e a Arduino também tem, aqui está com a barra soldada, fica mais difícil de ver. Porém, dessas 4 placas, essa aqui não é apropriada para o castellated, porque ela tem componente na parte de baixo. As outras todas não tem nenhum componente, você consegue soldar bem aí na outra placa. Bem, é hora de eu dar aqui meu veredito, né, falar qual placa eu acho que usa quando. Eu acredito que para a maioria das situações a mais adequada é a Raspberry Pi Pico original. Em primeiro lugar, pela disponibilidade aqui no Brasil, né, é uma placa que a gente encontra aí oficialmente nas lojas, nos distribuidores, por um preço razoável, certo? Tem uma quantidade grande aí de I/Os. A placa em si é meio simplista, né? Ela só tem ali o botão do boot, então com uma série de outras coisas você teria que colocar aí por fora. Por outro lado, você tem a vantagem que se você não precisar das outras coisas, você não está pagando por elas. No caso de algum projeto que precisa ser mais compacto, a minha favorita aqui é a Xiao, certo? É uma placa que tem uma qualidade aí muito boa, é compacta. A única restrição é que você tem a quantidade mais limitada aí de pinos, né? Uma placa que eu gosto muito e que infelizmente eu acho que tem o problema de não estar disponível aqui, não tem nenhum representante da Fruit, certo? É a Feather. É uma placa que o fato dela ter ali o suporte à bateria já na placa é uma coisa muito legal, certo? Mas não tem aí distribuidor e o preço acaba já saindo bem acima ali das outras, né? As outras duas placas aí, né? Eu diria que a 0 é para situações mais especiais, quando você quer fazer uma coisa compacta e precisa de mais pinos, né? É uma placa que tem uma qualidade um pouquinho abaixo das demais, certo? Eu diria que fica com a cara mais gambiarra, uma montagem que utilize aí esses pinos daqui, ou tentar usar os pontos de baixo. E por último aí, quer dizer, a Arduino é uma placa bonita, mas é uma placa de grife, é uma placa aí que tem um custo bem mais elevado, né? Se uma conta assim de padeiro aí, eu diria que aqui no Brasil ela estaria saindo aí com alguma coisa acima de R$250, que é um valor realmente bastante alto para uma plaquinha aí de microcontrolador. É isso.